Sejam todos bem, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite, mais um sábado, para a gente poder crescer juntos, aprender da palavra do Senhor, se fortalecer, crescer espiritualmente. Então, parabéns aí por cada um, né? Tá nesse sábado aqui para aprender do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês, abençoe o nosso palestrante dessa noite também, que Deus esteja com ele, que possamos juntos crescer e aprender da palavra do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, Pai querido, agradecemos ao Senhor, Pai, por essa oportunidade, por mais esse privilégio de podermos ouvir a Tua palavra, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos ajudando na caminhada, a continuar firme, Pai, no Teu caminho, seguindo os Teus passos. O Senhor abençoe, Pai, todos os jovens que estão aqui presentes, Senhor, que o Senhor esteja com a vida de cada um, possamos continuar, Pai, buscando ao Senhor, crescendo em espírito e em verdade. Que o Senhor esteja abençoando esse ministério, a cada congregação aqui representada, a cada jovem, que o Senhor esteja a cada dia transformando nosso coração e a nossa mente, e que possamos, Pai, a cada dia ser cristãos melhores. Que o Senhor abençoe, Pai, esse momento, essa noite que vamos ter, tudo que formos fazer, que seja para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por Cristo, pela esperança, pelo perdão dos pecados, Pai, pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor que oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs. É muito bom estar aqui de novo com cada um de vocês. Queria convidá-los para, juntamente comigo, compartilhar um pouco desses cânticos. Se vocês não souberem, vão solfejando. A gente vai tentando aprender novidades. Deus nos abençoe. Obrigado, Luizinho. Tentei trazer alguns cânticos que pudessem fazer referência à aula de hoje. Não tenhas sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres de tomar decisões. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. Amém. Com esse intuito de entrega nas mãos de Deus, eu trago esse cântico que contém a parte feminina, mas a organização, né, hoje eu não estou acompanhada, então eu vou fazer sozinho. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio, só em ti confio, guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio.
Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Não te lembres, não, dos meus pecados. Não te lembres, não, dos meus pecados. Ó meu Deus, em ti confio, só em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Bom e reto é o meu Senhor, bom e reto é o meu Senhor. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Sabe que às vezes já fiz isso no momento da oferta e simbolicamente me entreguei, mas já havia sido no batismo. E a gente vai cantar esse cântico com a mentalidade de estarmos indo a algum lugar, nem que seja a missão, como o Luizinho vai trazer hoje em Moçambique. Seja onde for, eu louvo, em todo o tempo eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como uma mar. Eu louvo o nome de Jesus, sim, o nome de Jesus, e no nome de Jesus, liberto eu sou. Agora, é com essa mentalidade que nós vamos cantar esse outro cântico. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente. Jesus é o guia onipotente, atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto, não volto não. Amém? Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Muito bom a presença de todos vocês aqui. Eu quero estar apresentando o irmão que vai estar trazendo o estudo dessa noite. Ele é o Luiz Pereira Santos, mais conhecido como Luizinho, né? Eu tive o privilégio, o prazer de conhecê-lo melhor quando eu vim aqui para Salvador. E logo que eu cheguei, eu fiquei hospedado em sua casa durante um mês e pouco. E durante esse período eu pude conhecê-lo melhor, conhecer melhor sua família.
né? Luizinho, ele se batizou em 88, então já tem um bom tempo aí que ele vem servindo ao Senhor de tempo integral. Ele é casado com Edilza, ele tem 4 filhos, um rapaz chamado Áquila e 3 moças, Michele, Érica e Clarinha, que é uma família muito querida por todos os irmãos. E Luizinho é alguém que eu admiro muito pelo seu serviço ao Senhor. Ele realmente procura dar o melhor dele em relação ao serviço, um servo fiel, dedicado, compromissado, um bom marido, um bom pai. E com certeza tem muito a nos ensinar essa noite. Que Deus te abençoe e te use, meu irmão. Luizinho, tem que ativar o áudio. Obrigado. Eu queria compartilhar aqui minha tela. Pode compartilhar. Ok. Alô? Ok. Ok. Então, eu vou falar sobre evangelismo em Moçambique. Mas antes eu quero falar o seguinte. Antes eu quero falar o seguinte. Eu acredito que a Bíblia diz, né? Como todas as nações, né? Pelo Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de falar sobre evangelismo em Moçambique, eu queria falar que eu acredito que Deus deixou uma certa quantidade de pessoas para ser evangelizado por mim, para ser salvo por Jesus Cristo através de mim. Isso porque eu vejo que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação. A pessoa ouve a palavra de Deus, cria a fé e se converte. Então, se a fé vem pelo ouvir, então tem uma certa quantidade de pessoas e vai para o inferno se eu falhar na minha pregação do Evangelho. Porque, olha só, você conhece uma pessoa não cristã e seu irmão é cristão ou seu pai é cristão também conhece. Se a fé vem por ouvir, então essa pessoa só vai criar fé e se converter se ela ouvir. Mas ela só conhece cristão você e, no caso, seu pai, por exemplo. Se você não falar do evangelho para ela, seu pai vai falar e ela vai se converter. Ela tem 2 chances de ouvir o evangelho, criar fé e se converter, através de você falar ou do seu pai, né? Então, mas tem pessoas que só eu conheço. Minha esposa não conhece, meus filhos não conhecem, meu pai não conhece, nenhum irmão da igreja conhece. Então, essa pessoa só tem uma chance de chegar à salvação, que é através de eu pregar o evangelho para essa pessoa. Se eu falhar no evangelho, essa pessoa provavelmente não vai se converter. Então, isso é muito importante, né? Eu acredito que tem uma quantidade de pessoas para ser salvo por Jesus Cristo através da minha pregação do evangelho, né? Aquelas pessoas que só eu conheço, por exemplo, né? Então, a fé vem pelo ouvir, essa pessoa precisa ouvir, só conhece a mim. Então, a única oportunidade de ser salvo é eu falar do evangelho. Por isso, eu não posso falhar, né? Então, vamos falar sobre Moçambique, né? População 30,37 milhões de habitantes. O censo 2007 revelou que os cristãos formam 56,1, né? População de cristão, né? 66,1. Eu acho uma boa coisa, né? 66,1, mais da metade da população cristã. Eles consideram cristão, você já sabe, né?
denominação e tal. Os muçulmanos, 17,9% da população muçulmana, 56,1% cristão, 17,9% dos moçambicanos são muçulmanos, né? E enquanto 7,3% das pessoas afirma não ter enquanto 7,3% das pessoas afirmaram praticar outras crenças, né? Principalmente animismo, né? Eles afirmam ter outras crenças, né? E 18,7% da população moçambicana eles afirmam não ter nenhuma religião. Essa é Moçambique, né? Deixa eu falar para você um pouco. Moçambique tem uma boa facilidade em pregar o evangelho e tem também uma dificuldade muito grande. Eu queria que vocês ouvissem esse áudio aqui. Isso aqui. Mais de 100 confissões religiosas manifestaram esta manhã em conferência de imprensa na província de Sofala o seu repúdio contra os decretos 7/2021 de 5 de março e 8/2021 de 5 de abril, referente à não abertura das igrejas. Segundo o porta-voz... Está ouvindo esse áudio? Sim. Ok. Então, eu vou continuar. Das Igrejas Unidas de Moçambique, Moisés Laúso, esta decisão fere com gravidade a Constituição da República no seu número 1 e 4 do artigo 12. No abrigo da linha C do artigo 11 da Constituição da República, consta na lista dos objetivos a edificação de uma sociedade justa, social e a criação do bem-estar material, espiritual e de qualidade de vida dos cidadãos, mostrando claramente que o Estado acredita no bem-estar espiritual do cidadão, ou seja, que é necessário que os cidadãos frequentem livremente os locais de cultos religiosos para a sua adoração. Para Laúso, frequentar os cultos religiosos torna-se um direito fundamental, como qualquer outro plasmado na Constituição da República, pois... A Igreja é a única instituição que mais observou as medidas de prevenção do Covid-19, comparadas com todas as instituições públicas e privadas no mundo todo, e ela é a mais prejudicada. Um autêntico comportamento de quem diz: não vos queremos por aqui. Não faz sentido que os nossos filhos menores, que outrora estavam interditas de frequentar os locais de cultos e escolas, e hoje passam a frequentar a escola onde não observam com rigor as medidas de prevenção de Covid-19, e os mesmos, como os seus pais, ficam impedidos de frequentar os locais de cultos. Se as crianças podem então frequentar as escolas, então podem frequentar os locais de cultos. Não faz sentido que os treinos e jogos de futebol funcionem e as igrejas continuem cerradas. Seria possível cumprir com as medidas de prevenção do Covid-19 num jogo de futebol? A não ser que seja um outro tipo de futebol sem fintas, onde os jogadores não têm um contato físico entre eles. Teria sido realizada uma pesquisa em que se tenha chegado à conclusão de que o novo coronavírus vive nas igrejas e nas mesquitas? Não existe outro tipo de seres humanos que frequentem os locais de cultos, a não ser os mesmos que frequentam os mercados, onde não há distância. Ok, esta é uma manifestação dos evangélicos, porque o governo, recentemente, as escolas estão abertas, os campos de futebol estão abertos, tudo está aberto normalmente, e as igrejas foi proibido de se reunir por causa do Covid-19. Então, os evangélicos
fizeram a manifestação pedindo explicação ao governo, porque os campos de futebol estão abertos, o supermercado está aberto, tudo está funcionando normalmente e só as igrejas não podem se reunir. Então, foi essa a manifestação deles. Eu vou continuar. Elaboração do projeto-lei maquiavélica de liberdade religiosa, que estamos de olhos fitos neste vosso projeto, que usa... A congregação religiosa entende que o governo deve liberar as igrejas de modo que estas prossigam com a realização dos cultos. Papá, deixa o povo ir. Assim como Moisés foi pedir a Faraó, que dizer deixa o povo ir, e nós também estamos a pedir, deixa o povo adorar ao Deus vivo. Nós também somos moçambicanos, nós temos nossos direitos. Mas disse em confissão. Ok. Então, eles fizeram, os evangélicos fizeram uma manifestação, o governo fechou tudo e abriu tudo, liberou tudo, mas a igreja proibiu de funcionar. Aí houve essa manifestação recentemente lá. Está na Constituição moçambicana o direito do povo ser religioso, a igreja em Moçambique, o evangelho em Moçambique não é proibido, né? Mas parece que o governo atual tem uma coisa contra a Bíblia, contra os cristãos, e eles ficam sempre atrapalhando o povo de Deus, né? Esse governo está aí. Então, essa é a parte difícil. Em Moçambique tem uma religião, tem um ministério, Ministérios de Assuntos Religiosos. Esse ministério, o governo pega num pé dos cristãos, pega num pé das igrejas mesmo. Por exemplo, aqui no Brasil, você chega, aluga uma casa e bota aqui local de reunião e começa a se reunir. Lá você não pode fazer isso. O Ministério de Assuntos Religiosos em Moçambique tem tipo um fiscal ou um delegado em cada bairro. Se você se reúne na sua casa, o fiscal vai chegar lá e vai pedir os documentos. Se você não tem o documento permitindo você fazer a reunião, ele vai te dar uma multa pesada. Entendeu? Eles pegam num pé mesmo disso. Você não pode chegar aí e botar aí como nós fazemos no Brasil, local de reunião, começar a ensinar a Bíblia e tal. Lá você não pode fazer isso. Tá? Eles não é proibido, mas tem um monte de burocracia e se você não tiver tudo certinho, eles vão te multar, né? E essa foto aí é o curso Deixa a Bíblia Falar que eu fiz lá em Moçambique, o DBF. Eu não tinha local eu não tinha local para reunir. Se eu fizesse uma campanha, eu não fiz campanha nenhuma. Se eu fizesse uma campanha lá, eu conseguiria 500 alunos para estudar o DBF. Mas eu não fiz campanha justamente porque eu não tinha um local. Aí eu fiz o quê? Eu peguei a amizade com a dona desse estabelecimento aí. Está vendo aí o tamanho aí, mais ou menos 1,5 metro ou quase 2 metros de largura por uns 3 ou 4 de comprimento. Aí fui falando aí do estudo um com o outro assim, para não fazer muita campanha, para não ter muita gente, porque não tinha aonde não cabia tanta gente. E aí eu comecei a ensinar o DBF aí na cidade de Sofala, na Beira, né? Não sei se você tá vendo este homem aí, ó. Este homem aí, se vocês estão percebendo esse homem aí de paletó, este homem, ele é um homem e os pastores de todas as denominações em Sofala, na Beira, tiram o chapéu para ele. Ele é um homem muito respeitado na Beira, porque ele é uma pessoa conhecida como um homem entendido da Bíblia. Ele já fez teologia em vários países, por isso os pastores da denominação respeitam muito ele. Aí, quando os pastores da denominação ficou sabendo que tem um brasileiro aí ensinando teologia e fulano está
fazendo esse estudo, os pastores iriam participar também. Só que quando eles, sabendo disso, eu já estava vindo embora, né? E uma coisa... Então, o governo atual, não é todos o governo, mas o governo atual está pegando num pé mesmo dos evangélicos, né? Pé no pé, anunciar a palavra de Deus lá, o governo vai pegar no pé. Agora, a coisa boa é que os pessoal são sedentos da palavra. Se eu fizesse a campanha, eu conseguiria com facilidade 500 pessoas para vir estudar a Bíblia. O tempo que eu passei na beira, eu não tive tempo de estudar com todo mundo que iria estudar, né? Mas então esta é a parte muito boa. E uma coisa muito boa em Moçambique é que no Brasil a pessoa religioso bota uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja, você chama ele para estudar a Bíblia, ele fala e já sabe. Lá em Moçambique, eles admitem que não sabem a Bíblia. Eles admitem que não têm conhecimento. E eles querem estudar. Isso é muito bom, isso lá, né? Aí eu estou ensinando, deixa a Bíblia falar. Você está vendo este homem aqui? Este de camisa vermelha, esse e esse aqui também. Eles dois são pregadores de uma denominação. Eles eram pregadores de uma denominação. Aí ele ficou sabendo do curso e veio fazer o estudo bíblico. Quando ele estudou, chegou quase no fim do estudo, eles pediu para ser batizado. Batizei ele deixou de ir falar para a denominação deles, né? Ficou se reunindo comigo lá. 2 semanas depois, os pastores da igreja deles foram lá na casa dele e perguntaram o que está acontecendo. Tem 2 semanas que vocês não vêm para a reunião. Ele aí contou. Tem um brasileiro aí ensinando teologia, ele me ensinou isso, contou tudo para o pastor. Depois ele relatou tudo para o pastor chegou para ele e falou, eu quero também esse estudo. Aí ele trouxe os pastores da igreja para mim, 4 pastores. Aí eu comecei a estudar a igreja que ele frequentava tinha mais ou menos 200 pessoas. Aí a estratégia era eu estudar com os 4 pastores e depois eu estudar a mesma coisa com toda a igreja. Porque se eu converto, se ele se converte, então ele vai me ajudar a converter aquelas 200 pessoas. Mas isso foi em uma segunda-feira e na sexta-feira eu vim embora. Não deu tempo fazer o que estava planejando. Então, aquele homem aí que eu falei, e tem bastante respeito, isso aqui é o final do DBF, eles estão recebendo o certificado, né? Este homem aqui, se eu continuasse, quando os pastores da denominação ficou sabendo que ele estava estudando teologia, os pastores iriam também participar. Mas só eles ficaram sabendo tarde demais. Na semana eu tinha que vir embora e não dava mais para ficar, né? A burocracia grande, não deu mais para me ficar lá, né? Esse aqui eu não vou passar todo, mas eles e aí eu bati. Ok. Então, fala seu nome, de que igreja vocês eram e por que vocês foram batizados. Para começar, eu chamo-me Timóteo Manuel Tivani. Pode falar mais alto. Chamo-me Timóteo Manuel Tivani. Fui membro, porque já não sou mais, fui membro da Igreja Pentecostal Arca da Aliança. E, na verdade, eu estava lá, estava com toda a certeza que estava na verdade. Então, só que aquela verdade que eu tinha não era suficiente. E que não era verdade de facto. Então, fui atrás da verdade, porque queria aumentar mais o meu conhecimento em querer conhecer mais quem é Jesus. Então, graças a Deus, um amigo meu me ofereceu um folheto
Então, através daquele folheto, fui chegar na escola da Bíblia. E quando cheguei lá na escola da Bíblia, aprendi muita coisa. Então, de todas essas coisas que eu aprendi, eu fui descobrir que onde eu estava fazendo as coisas, achando que estava certo, mas estava tudo errado. Então, daí eu tomei uma decisão. Já que eu vim procurar a verdade já encontrei, então eu preciso abandonar toda mentira e ficar com a verdade. Daí por isso hoje tomei essa decisão de ser também o seguidor do Senhor Jesus Cristo. E também anunciar também esta verdade que eu consegui aqui, essa verdade de Deus, também anunciar para os outros que ainda não chegaram a essa verdade, para que também possam fazer parte desta grande comissão de ser o seguidor de Jesus, para que também possamos ensinar as pessoas, porque essa é uma forma que eu vejo de como agradecer a Deus por esse livramento que aconteceu na minha vida. Então, convidar mais pessoas para vir também para Cristo, para juntos ensinar a palavra de Deus. Qual o versículo que você mais lembra nesse momento? O versículo da Bíblia que você mais lembra? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Amém. Discípulo dele a partir de hoje para frente, para também fazer esta vontade de anunciar. Então, este é eles dois e da denominação e pregador, e depois eu batizei eles, aí eu estou treinando eles, porque eu vou vir embora. Eu fui para a Cidade da Beira. Na Cidade da Beira não tinha nenhuma ação, então o objetivo de ir lá era para começar com a ação, né? Então não tinha muito tempo e para deixar uma ação lá e deixar pessoas para tomar conta. Então, esses pregadores aí, eu estou treinando eles, e depois que ele se converteu, eu passei a estudar ele intensivamente todos os dias para ensinar o máximo para eles. E hoje eles estão lá fazendo bom trabalho. Eu dou bastante assistência a ele aí pelo Zoom, mas Deus está abençoando ele trabalho lá. Aí ele, quando eu estava com aí 2 semanas para vir embora, eu passei 4 meses, dessa vez eu passei 4 meses. Quando eu estava com 2 semanas para vir embora, eu comecei a deixar eles pregarem, para mim ficar vendo como eles fazem, né? E aí eles estão pregando, ele se batizou. Vamos para a igreja, nada, porque eu quero lavar hoje, nada, porque não sei, não, irmão, vamos, depois de fazer isso, porque a pessoa está cheia. Aí eles estão pregando a palavra, aí eu estou, mais uma vez, treinando eles para pregar a palavra. Olha só, lembra, eu falei o pastor desses 2 homens, eles vieram, ele foi lá, e o pastor foi lá na casa dele, ele explicou tudo sobre o que está acontecendo. Tem um brasileiro aí ensinando teologia, eu aprendi isso, ele relatou tudo que ele aprendeu para o pastor. Aí, quando o pastor ouviu tudo dele, o pastor falou: eu também quero esse estudo. Aí trouxe esses pastores para mim, e aí eu estou estudando com esses pastores. Só que eu comecei na segunda-feira a estudar com eles, e na sexta-feira eu vim embora. Então, eu estudei com esses pastores segunda, terça e quarta. Quinta-feira eu me recusei a estudar com eles, eu não quis estudar com eles, porque na sexta-feira eu vim embora e eu precisava preparar a minha viagem. E aí eu tive que estudar com eles só segunda, terça e quarta. A gente parava, ia no restaurante, eu parava o almoço, a gente comia, depois voltava para estudar novamente. Então, o evangelismo em Moçambique, você pode chegar lá e fazer o trabalho crescer muito rápido, porque as pessoas são abertas para a palavra de Deus, muito mesmo. Inclusive, eles que são religiosos, eles admitem e não sabem e não entendem do evangelho. Ele admite que não sabe, né? E aí eu estudando com eles pastores lá, né? Muito bom evangelismo, vale a pena você ir lá, formar uma equipe lá e evangelizar. Tem muita coisa para fazer lá. Em pouco tempo você faz um grande trabalho lá. Esses 4 meses que eu passei lá, eu passei um mês viajando, passei 15 dias no vendaval, né, e tudo. E aí só
um mês, 2 meses e meio, foi trabalhando no Evangelho. Né? Aí, o quarto que eu aluguei para morar. E este foi, depois de 2 semanas eu estou lá, uma semana eu estou lá, este foi o primeiro culto lá, o primeiro culto. Esse aí foi o último culto lá, né? O último culto. Esse foi o primeiro e esse foi o último, já na semana de eu vir embora. Ficou assim. E aí, esse é um barraco que eu aluguei o terreno, construí um barraco e eu ia sair de lá e não ia deixar um local para eles se reunir. Aí, mas aluguei um terreno e achei uma pessoa aí, um irmão que pagasse o aluguel, comprei material, construí esse barraco e eles se reunindo neste barraco. Aí, aquele pregador lá, pregando a palavra já, né? Eu estou já perto para vir embora, deixar eles aí pregando a palavra para ver como eles estão, eles vão ficar só. Né? E aí eu já estou pegando a palavra de Deus aí. Né? Olha só, você está vendo esses pontos verdes? Esses pontos verdes são nações na África e não tem Bíblia na linguagem deles. Né? Não existe Bíblia na linguagem dessas nações aí, desses povoados, aí esses pontos verdes aí. Então, tem muita gente na África que nunca estudou, nunca leu a Bíblia, porque não tem a Bíblia na tradição deles. Né? Eu encontrei, viajando em Moçambique, eu encontrei um grupo de pessoas traduzindo a Bíblia, uma tradução muito fraquinha, né? Mas traduzindo a Bíblia, né? E para uma organização nos Estados Unidos, para o salário deles, para ele ficar traduzindo a Bíblia. Não é uma tradução muito boa, mas, né, eles estão fazendo lá. E assim a Bíblia está chegando na linguagem de muito povo lá na África. Aí estão traduzindo a Bíblia. E aí aquele pregador lá da denominação, que estudou no DBF, se converteu, agora ele está batizando a família dele. Né? Ele está batizando a família dele lá em Moçambique. Está vendo? Batizou a esposa, essa é a esposa dele, ele está batizando. Né? E esses são batismos que teve lá enquanto eu estava lá. Né? E batizou 6 pessoas, né? E mais pessoas sendo batizadas. Esse rapaz aí foi interessante. Eu aluguei esse carro aí, que pertence a esse rapaz. Eu aluguei esse carro para levar umas pessoas para a praia, para batizar. E este rapaz aí, quando nós fomos para a praia, ele perguntou para onde ia. A gente falamos, vamos na praia batizar as pessoas. Aí começou a explicar sobre batismo, né? Vamos batizar a pessoa e tal. Aí começamos a explicar para ele sobre batismo. E lá na praia eu estou batizando as pessoas e a gente está conversando com ele sobre batismo. Quando todo mundo acabou de se batizar, ele falou, eu quero me batizar. Aí fizemos umas perguntas para ele e batizamos eles. Esse rapaz aí. Eu me lembro do eunuco, né? Do eunuco. Aí essas pessoas sendo batizadas na praia. 10 pessoas foram batizadas aí de uma vez. Olha só, você está vendo este homem aí? Olha só, eu dou bastante aula na África, e hoje eu dou aula pelo Zoom. Eu tenho sala de aula em várias capitais lá em Moçambique, né? Porque nós não podemos ir em Moçambique todo dia, né? Só para você ter ideia, a passagem de ida está custando 3.500, só de ida. Imagine, ida, volta, despesa, hotel, alimento, fica muito caro. Nós não temos condições de ficar todo dia indo para a África. Então, depois que eu vim de lá, nós criei um chamado de Instituto Bíblico Online,
né? E através desse Instituto Bíblico Online eu dou aula. E todas as aulas, e até no Brasil, quando eu ensino, dou aula, eu pego essa aula e coloco aí no YouTube. E onde eu preparo uma apostila, eu costumo colocar meu nome e meu WhatsApp, né? Coloco aí na internet. Então, este homem tem mais ou menos 3 meses, este homem aqui, ó, tem 3 meses que ele ligou para mim. Ele ligou para mim falando o seguinte: eu quero saber se a sua... Ele falou bem com essas palavras: eu quero saber se a sua igreja tem aqui em Moçambique, porque eu sou fundador de um ministério, mas eu quero me aderir à sua igreja. Quero saber se em Moçambique tem a sua igreja aí. Aí eu perguntei: como você achou o meu contato? Ele ligou para o meu WhatsApp. Aí eu perguntei para ele: como você achou o meu WhatsApp? Aí ele falou: eu achei na internet. Aí foi o que eu fiz. Isso aí é a igreja daquele homem lá, né? Aí eu achei, esses 2 homens aqui, que são irmãos, né, lá de Mutarara, Tete, e achei alguém para mandar dinheiro para ele viajar e ir lá na cidade desses pessoal aí. E ele foi lá, estudou com os pessoal, e quando ele foi lá, ele batizou 20 pessoas. Batizou 20. Depois, eles mesmos batizou 9. Depois, eles mesmos batizou mais 7. E hoje, eles são a Igreja de Cristo. Deixou de ser uma denominação. Passou a ser a Igreja de Cristo. Aí são eles lá na Zambésia. E aí nós conseguimos um irmão nos Estados Unidos que mandou dinheiro, mandou uma caixa de Bíblia para eles. E aí eles estão recebendo a Bíblia. Já recebeu um pastor? Pela primeira vez. Muitos deles estão recebendo a Bíblia pela primeira vez. Eles nem Bíblia tinham. Aí se batizou, o irmão batizou lá 20, depois eles mesmos batizaram 9, depois eles mesmos batizaram 7. E aí eles estão recebendo Bíblia, né? E foi mandado para eles, né? Cada um está recebendo a Bíblia, falando. Pastora Ramchand. Obrigado. Pastora Ramchand. Obrigado. Outro? Aí estão batizando, né? Aí é ele grupo ainda batizando as pessoas. Ok. Então, esta é a missão em Moçambique. Em Moçambique, nós temos um campo fértil, né, de evangelho. Outra cultura é uma missão intercontinental, mas a palavra é universal, né? A palavra de Deus é universal. A mesma palavra, a mesma pregação, o mesmo Cristo, né, fazendo efeito em toda a parte do mundo, né? E em Moçambique, eles são bastante abertos. O evangelismo em Moçambique é fácil você chegar lá, estabelecer uma oração e essa oração crescer em número. É muito fácil isso. Batizei 27 pessoas lá, esse grupo aí batizou 9, batizou 20, depois batizou 7. Era uma denominação. Muitas denominações lá têm sido ranho e tem ranho para Cristo, uma pregação do Evangelho, né? E isso aqui olha, quando meu horário já se foi, eu peço que alguém me dê um aviso aí, porque eu estou sem relógio aqui, ok? Isso aqui é a cidade da Beira, aqui é Pemba, eu viajei por esses lugares aí, Tete, né? Boas Novas para a África é uma organização lá na cidade de Pemba, né? Instituto Teológico de Cabo Delegado, um grupo de irmão nosso lá nessa parte aí do país, né? Este é o evangelismo. Este homem aqui, sou irmão nosso, ele faz parte daquela organização e está
ajudando a traduzir a Bíblia para aquele idioma onde não existe Bíblia. Lembra, eu falei, aqueles pontos verdes, não existe Bíblia naquela linguagem. Então, este homem aí é um irmão nosso, ele faz parte da equipe e está traduzindo a Bíblia para aqueles idiomas onde a Bíblia não chegou, né? Eu levei umas Bíblias lá onde eu fui, né? Aí eu estou treinando esses homens aí, porque eu vou sair, eles vão ficar lá sozinhos, são todos novos convertidos e eles vão ficar sozinhos. Então, foi intensivo bastante aí com eles para isso aí bom, isso aí não faz parte do, né? Ok. Então, irmãos, este é o trabalho em Moçambique. A Bíblia fala, Jesus falou ir por todo mundo, para o evangelho a toda criatura. Então, e Moçambique é longe, mas ainda não é o fim do mundo, né? Precisamos ir mais longe ainda, né? E apesar do governo, da corrupção atrapalhar um pouco o evangelho, mas as pessoas são abertas para o evangelismo, as pessoas querem o evangelismo, querem saber de Deus. Eu já recebi, este ano, eu já recebi 2 ligações de 2 pastores denominacional. 2 pastores denominacional. Os 2 eu mandei alguém lá, né? Um teve resultado, 20 pessoas batizadas, depois 7, depois 9. O outro não deu resultado nenhum, mas eles me ligaram querendo estudar a Bíblia. Então, eu recebo ligações aí de pessoas que pegam meu contato aí no WhatsApp, veja um estudo meu aí na internet e aí me liga pedindo estudo bíblico. Denominações. Então, vale a pena formar uma equipe e ir lá para Moçambique. Bom, isso era o que eu precisava falar sobre o evangelismo em Moçambique, né? A parte boa da evangelização em Moçambique é o povo receptivo, o povo aceita, o povo quer estudar a Bíblia. Isso faz gosto a gente ir lá. E a parte ruim é o governo e atrapalhando. Não é todos o governo, porque na Constituição do Moçambique o povo tem esse direito de ouvir a palavra, né? Não é proibido ouvir a palavra, mas o governo fica pegando no pé, principalmente porque tem uma denominação brasileira lá de Moçambique que está dando mau exemplo. Por isso, eles estão pegando no pé, principalmente em missionário brasileiro. Se é missionário brasileiro, ele entende e faz parte daquela organização brasileira e está lá dando um mau exemplo, né? E, por isso, para o missionário brasileiro ir para lá, eles não impedem, mas eles dificultam ao máximo, né? Por conta daquele mau exemplo que umas religiões brasileiras estão lá dando mau exemplo. Mas Deus pode nos ajudar a superar essas coisas aí também, né? Isso aí faz parte do vendaval, né? Que teve lá, né? E eu não vou contar isso aqui para vocês, né? Mas, né? Isso aí foi um acontecimento lá, né? Mas isto eu tinha para falar sobre o evangelismo em Moçambique. Se tem alguma pergunta, eu não sei como é que está meu tempo. Eu não sei como é que está meu tempo, por isso eu... Ok, meu irmão. Você está me ouvindo bem aí, Luizinho? Estou ouvindo. Então,